E aí, vestibulando aqui do canal, tudo bem com vocês? Vamos de revisão então para a Unicamp 2021, uma prova que, segundo o edital deste ano, não haverá química orgânica, portanto não coloquei na lista. Caso você queira acessar essa lista, está na descrição do vídeo, imprime ou vai acompanhando aí online, mas tente fazer, leia principalmente para a gente ser bem objetivo aqui e maximizar a sua absorção do conteúdo. Vamos lá. A questão número 1, galera, se você leu aí, ele conta um pouco sobre o incêndio da Catedral de Notre Dame, né? Fica lá em Paris, se eu não me engano. É isso mesmo. E ele conta, né, que na composição aí dessa catedral você tem um chumbo. Esse elemento tem um ponto de ebulição, segundo o exercício, de aproximadamente 1750 graus. O incêndio acabou atingindo a temperatura de 800, em torno aí desse valor, tá? Bom, galera, então ele pede, né, na questão justamente para você fazer o gráfico de aquecimento ou o gráfico da mudança de estado do chumbo. E aí ele coloca uma série de alternativas e a gente vai discutir isso aqui. Primeira coisa que eu queria chamar sua atenção é que se o ponto de ebulição do chumbo ocorre de 1000 graus para cima, quase 2000, 1750, 800 graus, pessoal, é um valor menor, né, que 1750. Portanto, o chumbo não entrou em ebulição. E aqui eu já aproveito como é uma revisão para diferenciar ebulição de evaporação. Pessoal, isso é muito diferente. Nós temos 3 tipos de vaporizações, basicamente, que é a mudança do líquido para o gasoso. Nós temos a evaporização, que é um processo lento, gradual. Nós temos a ebulição, que é quando a água começa a borbulhar, que é o caso que o exercício cita aqui, né, o ponto de ebulição do chumbo. E nós temos a calefação, pessoal. Calefação é aquele momento, né, o fenômeno quando você coloca, por exemplo, uma gotinha de água em uma sanduicheira que está ardendo, né, de tão quente que está. Aí é calefação. Você pinga, né, sobe rápido o vapor, né? Aí é calefação. É bem rápida essa transformação. Então, não acontece a ebulição do chumbo porque não atingiu a temperatura de ebulição. E a questão pede para você representar o que aconteceu com o chumbo. Galera, nesse processo aqui, perceba que aqui o eixo tá o tempo e nesse eixo a temperatura, tá? Lógico, pessoal, é um incêndio, a temperatura só vai aumentar, por isso que o gráfico cresce em função do tempo. E segundo, pessoal, nesse momento aqui, gráfico de aquecimento, para quem estudou bem esse ano, essa parte da química, sabe que aqui é o estado sólido do chumbo, né? Então aqui está no estado sólido, em que você tem um aquecimento da massa de chumbo, e nesse patamar aqui é onde acontece a transformação do sólido pro líquido. Aqui é o que acontece, então, a temperatura, né, aqui de fusão, pessoal. Fusão, sólido para líquido, tá? O que acontece com o gelo? O gelo é sólido, a água é líquida, portanto, quando você tem a transformação de gelo para água líquida, você tem aí a fusão. E aí, galera, além de ter derretido todo o chumbo, o líquido agora de chumbo começou a ser aquecido e atingiu um patamar, né? Atingiu um patamar. E a partir desse ponto o gráfico vai basicamente, todos os gráficos são mais ou menos iguais aqui nesse ponto. Por isso que eu desenhei até aqui. Vamos completar, galera. Gente, vamos combinar o seguinte. A temperatura de fusão vai ter que ser igual à temperatura de quando você tem a transformação da substância de líquido para sólido. Ora, o gelo se torna água a 0 graus. A água se torna gelo a 0 graus também. Você imagina, se para gelo virar água, você precisava de 0 graus. Só que para água virar gelo, precisar de 50. Não faz sentido, né, pessoal? Tem que estar no mesmo grau aí de aquecimento. Na verdade, a mesma temperatura. Então, a hora que você completa o gráfico, você vai chegar em algo parecido com isso daqui, ó. Vai ter, então, aqui o resfriamento, né, porque a temperatura está caindo. E aqui, o patamar tem que acontecer no mesmo grau da temperatura de fusão, beleza? E aqui continua o gráfico, então, né, resfriamento, porque daí vai virar sólido de novo. O gráfico, então, ele tem ali uma certa simetria. Aí você fica entre a alternativa... na verdade, você já matou, né, a questão, né, da letra D. E ainda ele pede para você indicar o fenômeno corretamente relacionado ao potencial de contaminação. Porque eu não sei se vocês sabem, galera, não é muito natural aqui no planeta Terra uma pessoa ingerir chumbo, porque é tóxico, né? De forma geral, para seres vivos. A menos que exista um extraterrestre aí entre nós. Porém, não entrou no ponto de ebulição. Então, o que confere
essa toxicidade? Se você analisar algumas alternativas, se você ficar sem dúvida ainda entre os gráficos, você vai ver que algumas falam aqui que aconteceu a temperatura de ebulição. Gente, não aconteceu ebulição. Aconteceu aqui ó, o que ele chama de evaporação. Aí beleza. Isso aí é igual água, galera. O pessoal acha que para a água virar vapor precisa atingir 100 graus. Não, galera, pelo amor de Deus. Vamos de álcool. Álcool é mais comum de ver isso. Dá uma borrifada de álcool numa superfície. Borrifada. Você vai ver que em poucos minutos o álcool não está mais lá. Aí você se pergunta, mas caramba, cadê o álcool? Ah, será que absorveu? Não. Simplesmente aconteceu a evaporação. Tá? Tem a ver com a pressão de vapor, pessoal. Você não precisa atingir o ponto de ebulição para algo virar vapor. Você imagina você colocar a roupa para secar no varal a 100 graus Celsius para a água sair de lá? Pelo amor de Deus, não tem condição. Então espero que isso tenha ficado claro para vocês. Bora para a questão 2. A questão 2 é uma questão que assim, eu acho que você nem precisaria saber química para responder isso. Eu acho que talvez uma boa vivência de infância, até mesmo, não precisa ser infância, pode ser adolescência, ou se você é idoso também, não tem problema. Mas simplesmente a vivência já é capaz de responder isso. Conta a história aí de uma pessoa que comprou ou tem aí um balão de gás hélio e ele levou esse balão para um ambiente frio. Acho que a questão até fala isso. Exatamente, né? O cliente fala assim, ó, não bastasse a noite fria que está lá fora, ainda tem que voltar para trocar o balão com defeito, porque ele acha que o balão simplesmente está com defeito. Gente, se você pega um balão a uma temperatura ambiente, coloquei 25 graus, tá? E leva para um ambiente frio, ó, aqui eu exagerei um pouco, mas 5 graus, mas poderia ser menos do que isso, tá? 5 graus que seja, diminui, galera, o volume do balão. Isso acontece. E aí, a partir do momento que você volta ele para a temperatura de 25 graus, ele expande. Uma vez eu fui na USP e eu presenciei um experimento desse jeito. Eles te davam um balão e eles mergulhavam o balão em nitrogênio líquido. Galera, o balão de lá saía assim, do tamanho de um feijãozinho praticamente, tá? E aí, quando você colocava ele na mão, ele ia crescendo na sua mão, beleza? Inclusive, isso acontece muito no dia a dia. Quem aí tem bola de pilates, aquelas bolas de ginástica, né? Eu tenho, eu já usei isso, uso isso para treinar às vezes, né? Eu esqueci a bola no sol, galera. E aí, quando eu fui buscá-la, cara, ela tava enorme. E aí eu falei, nossa, não é possível. E por quê? Quando você aquece, acontece a expansão, né? A expansão do gás. E quando você resfria, você diminui o volume, galera. Gente, eu vou separar essa aula de revisão em alguns vídeos para também não ficar longo, igual aconteceu com a FAMEMA, tá? Então não esqueça, vai ter a parte 2 aqui. E muito obrigado pela audiência, espero vocês logo logo. Até mais.